E amigos, eu sou o professor Acioli e estou passando aqui hoje para falar sobre um tema bem polêmico que acontece nos dias mais atuais, né? É mais atual do que nunca. Eu gostaria que você passasse aqui embaixo, fosse seguidor nosso aqui no YouTube, seguisse a gente também no Instagram, que o Instagram está alguns conteúdos, né, esclarecedor no tocante à política, os algoritmos estão nos traindo. E tudo faz parte desse processo midiático, de não deixar que a informação chegue até vocês. Hoje eu estou falando sobre o conceito de ser cristão e marxista, comunista. Atualidade, conservadorismo, as pessoas que pensam de uma forma ampla e diferente, às vezes é taxado como persona não gratas, ou seja, a inversão de valores, inversão de papel, uma questão cultural, e ela faz parte dessas questões onde mudar, né, fazer a mutação de pensamento, da filosofia e dos conceitos para que as pessoas sejam alcançadas por esse processo de manipulação midiática e formação de idiotas úteis. Não existe uma combinação possível entre o cristianismo e o socialismo comunista. Nesse processo aqui eu vou explicar para vocês alguns principais pontos que possibilitam a gente ver a existência, né, de uma grande lacuna, ou seja, uma grande vala entre o cristianismo e o comunismo. O comunista diria, né, como grande jornalista, o Luiz Lacombe fala, né, se um cristão diz que é socialista, ele não conhece o cristianismo, não conhece a Cristo. O comunista, ele não conhece de fato o que é o comunismo e não conhece também nada de história, ou seja, não sabe sobre o cristianismo nem sobre o comunismo e também não gosta de ler. Infelizmente as pessoas estão escolhendo por meros, né, como meros torcedores, fazendo desse um processo, né, que vai decidir as suas vidas como se fosse um grande torcedor de um grande time de futebol. Alguns historiadores, ministrando seus cursos em alguns institutos, dizem, né, que o marxismo é um conjunto de concepções teorizadas por Karl Marx, e depois eu quero falar sobre Karl Marx, sobre Friedrich Engels, que levaria o mundo, né, a um estado perfeito, o mundo das utopias, o mundo igualitário, onde muitos vagabundos foram sustentados, né, inclusive o próprio Karl Marx. O próprio Karl Marx, ele, em sua dialética, em suas questões, ele era um ator, um cara que não trabalhava, ou seja, sustentado por alguém. E tem os 4 pilares, né, segundo Engels. E o primeiro ponto que eu vou dizer para vocês é o materialismo. O materialismo filosófico, dos pilares do marxismo, já torna impossível a existência, né, de um ser supremo, de ser cristão e comunista ao mesmo tempo. O materialismo filosófico, ele forma de fato a superficialidade, é a prática, é a negação de qualquer aspecto sobrenatural, metafísico, do divino, é aquilo que é focado no mundo material, e conclui-se que nunca existiu um acontecimento divino, e que vai totalmente contra as crenças cristãs. E é de fato, esse processo é um processo que vem para cauterizar, aniquilar a mente das pessoas. No segundo processo, ele diz que os burgueses que mantém a sociedade, esse aniquilamento inclui a destruição da família, pois para o marxista a família é um grande tropeço. E o conceito burguês sustenta os interesses dos burgueses, dos empresários, dos grandes capitalistas, considerando a família como instituição mais zelada por Deus, e é impossível desejar agradar a Deus e ao mesmo tempo contribuir para o aniquilamento das bases do conservadorismo. Terceiro ponto, a amoralidade. Para Karl Marx, não havia preceitos morais, a era moral que contribuiu para a revolução se executar de uma família, que a revolução é chegar mais perto do mundo, onde o comunista se passa a ser moral. Porém, na Bíblia nós temos, que a Bíblia dos Sagrados Cristãos, nós temos nesse norte moral, temos as ordenanças que Deus deixou para o seu povo, a moral, o bem, aquilo que é mais sagrado, que é a sua família. O quarto ponto, o hedonismo. Segundo o professor Wellington Costa, autor do curso de apologética cristã e a defesa contra o marxismo,
A filosofia de Karl Marx, ela é hedonista. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo e fazia o conceito de um mundo sem Deus. É totalmente contra os conceitos, a Bíblia é contra o conceito hedonista. O que diz, a busca exagerada atrás dos prazeres da carne, a liberdade ser uma responsabilidade, a liberalidade. Anotar que na passagem de 2 Timóteo, que está no livro sagrado, 2:22 diz: foge outro sim das paixões da sua mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor Deus, o Deus do universo. O quinto ponto, o relativismo. O relativismo presente na filosofia de Karl Marx, esse relativismo é a crença de que não há a existência de uma verdade absoluta, que a subjetividade das coisas levam tudo aquilo a ser cada um senhor das suas condutas, cada um senhor das suas verdades. O relativismo deriva da base da dialética de sua ideologia. A palavra de Deus, o conceito divino do que é certo, do que é cristão, deveria deixar de existir e a verdade seria uma só. Contudo, esses são alguns dos pontos inclusos. E a própria teoria marxista, que impossibilita a existência de um ser supremo, a existência de uma crença do monoteísmo, onde você acredita que Deus é um ser acima de tudo. O socialista marxista, se analisarmos no cenário real e observamos o comunismo, não é só cruel, só na sua teoria, mas também ele é cruel, principalmente nas suas práticas, porque é a destruição das bases, daquilo que se diz o alicerce da sociedade. Eu digo que o comunismo deixou 100 milhões de mortos ao longo da história nas estatísticas do regime comunista, segundo obras, o livro negro do comunismo. O que aconteceu quando Mao Tse-tung, na Praça da Paz Celestial, mandou matar os seus correligionários? Então, será que é isso que você apoia para sua família? Pense bem, não há compatibilidade entre ser comunista e cristão. Um grande abraço a todos, eu sou o professor Acioli e não se esqueça, água e óleo não se misturam. A Deus, a pátria, a família e conhecer as verdades e a verdade vos libertará. As minhas continências.